Sejam bem-vindos a mais um Rede Social Entrevista. É o momento onde você vai pegar o seu papel, sua caneta, seu computador, o que você quiser para poder anotar. Você vai ter mais uma aula sobre empreendedorismo, vai aprender como gerenciar um negócio, ter o seu empreendimento. Então seja bem-vindo a mais um episódio do Rede Social Entrevista. Já chegamos a mais de 30 entrevistas e muitas pessoas tiveram a oportunidade de contar histórias, também inspirações para você que está nos assistindo crescer como pessoa e também como empreendedor no mundo dos negócios. Hoje eu tenho o prazer de receber a Érica, ela que atualmente é CEO dos supermercados Que Barato. Com certeza as pessoas estão nos assistindo quando falam: Nossa, que barato, tem um perto aqui de casa, tem um na esquina de casa, mas eu preciso saber quem é a Érica, que hoje é a CEO, mas a Erika não nasceu CEO do supermercado, a Erika não Não. chegou já com a chave ali do salão, tudo pronto. Então, para a gente começar, Erika, por favor, nos fale, seja bem-vindo ao nosso programa e nos fale onde você nasceu, se você é daqui de Caieiras mesmo, quantos anos você tem. Fique à vontade. Eu agradeço o convite por estar aqui hoje. Fiquei muito honrada. A Érica, hoje eu tô com 37 anos, sou empreendedora. Eu não sou de São Paulo, eu sou do sertão de Alagoas, de um povoado. O povoado se chama Capiá da Igrejinha, município de Canapé. Eu vim para São Paulo com 17 anos, exatamente, 17 anos. E de lá para cá eu fui trabalhando, trabalhei CLT muitos anos, trabalhei de forma informal, fiz muitas coisas. Eu trabalhei vendendo lanche na porta do Ceasa, trabalhei com atendimento ao público, trabalhei com telemarketing, nunca trabalhei com mercado. Quando eu vim trabalhar com mercado, já foi com minha primeira loja, que surgiu em 2016. Então, Érica, você sai de Alagoas, de um povoado, vem para São Paulo, tem essas experiências profissionais. E eu sempre pergunto aqui para os nossos convidados, quando é essa transição, a pessoa sai de outro estado e vem para São Paulo, essa mega capital aqui, o pessoal com muita agitação, ninguém tem tempo para nada. Como é que foi esse choque cultural, você chegando aqui nessa cidade e tendo essa oportunidade desse primeiro emprego, né? Você não teve lá em Alagoas. Sim, foi difícil. Foi muito difícil. Eu não consigo expressar, porque assim, eu fui criada pela minha avó paterna. Quando eu tinha 9 meses, a minha mãe, ela foi embora. Eu fiquei com meu pai e com a minha avó. Então, assim, ela era tudo que eu tinha. Graças a Deus, ela ainda é viva. Amém. E eu, sim, foi uma dificuldade porque ela viu eu crescendo e lá não tinha emprego, oportunidades. Eu gostava muito de estudar e ela falava assim: minha filha, aqui não é lugar para você. Aqui não tem futuro. Ela falou assim: eu não quero que você tenha o mesmo futuro de outras pessoas, que você casa nova e casa com um cachaceiro, porque aqui tem muito isso. Chegou a hora, eu já criei você, já eduquei, já fiz o que eu podia, mas chegou a hora de você morar com a sua mãe. Então, assim, como eu não tinha contato com a minha mãe tanto assim, pra mim foi um desafio, uma surpresa. Então, eu chorava muito, porque eu falava assim: a pessoa que mais me ama na vida tá me empurrando pro mundão, né? E ela me trouxe, me entregou pra minha mãe e falou assim: olha, criei até hoje, fiz tudo o que eu podia, e daqui pra frente é você e ela, porque aqui tem mais oportunidades. Então, assim, foi um choque. Eu cheguei aqui sem amigos, eu tinha minha mãe, né, eu tenho irmãos menores. Hoje já são maiores de idade, mas na época tinha uma irmã que tinha 2 anos, então eu ajudava minha mãe a cuidar dela, trabalhava e estudava. Não foi fácil, foi muito desafiador, mas eu agradeço a minha avó por ter feito isso. Isso me impulsionou muito, apesar de eu ter ficado com birra, com raiva dela por um tempo, porque todo dia eu chorava. Todo dia. A minha mãe falava assim: eu não sei mais o que eu faço para essa menina parar de chorar. E a minha irmã pequenininha, ela falava assim: mãe, a irmã chora muito, né? E era verdade, você chorava demais. E é assim, Érica, você chega, tem essa oportunidade de trabalho e hoje você trazendo na memória quais foram os passos importantes que você deu, sendo CLT, sendo funcionária, para poder hoje ser uma CEO. Eu vou dar um exemplo aqui do Ti Personal, que ele falou na entrevista dizendo: quando você é funcionário, muitas vezes você não tem a visão que o patrão tem. Mas quando você tem essa oportunidade de estar mais próximo ao patrão,
entender como é que funciona, você deixa de ser um funcionário, você só funciona, começa a ser um colaborador, porque você começa a colaborar e depois você se torna um profissional e pode ter o seu espaço. Ali nessas experiências que você falou, várias oportunidades de emprego que você teve, o que foi mais pontual assim para dizer que hoje você aplica até na vida de outros funcionários? Então, para mim, essa questão eu sempre fui muito perfeccionista com as minhas coisas e eu nunca gostei de ninguém me cobrando, né? Então, eu sempre procurava fazer o meu e mais um pouco. Nunca tive problemas nas empresas que eu trabalhava, de não fazer, de desobediência, de birra, ai, não vou fazer por isso, porque a empresa tá rica ou o patrão tá rico. Eu pensava que quanto mais eu fizesse, mais eu ganhava. Gente, eu sou capricorniana. Eu gosto de dinheiro, então eu trabalhava bastante, né? Eu nunca, Érica, entra às 7, entra às 7, entra às 9, entra às 9, sai meia-noite, sai às 11. Então, assim, eu nunca levei pro lado pessoal, ai, tá me explorando ou tá trabalhando muito. Sempre trabalhei assim, quanto mais eu trabalho, mais eu ganho. E é isso que hoje eu sinto falta muito das pessoas perceberem isso, que quanto mais elas fizerem, mais elas vão ser reconhecidas. Hoje a gente tem um pensamento meio mesquinho, um pensamento às vezes enfraquecido pela cultura que colocaram em nossas mentes, assim, que o CLT não ganha, que o CLT não é valorizado, que o CLT, ai, o patrão tá trocando de carro, o patrão tá isso. Enfim, gente, isso assim não funciona. Você tem que saber que para você ter o seu, você precisa cuidar dos outros, trabalhar para os outros como se fosse para você. Isso é um preparo, você está se preparando para quando chegar na sua vez, você não sofrer tanto. Você tá, não, já fazia isso lá e vou só continuar fazendo. É um carinho que você tem com o que você tá fazendo, sabe? Só vem um insight aqui para À eu vontade. falar que quando eu era criança, assim, eu morava no sertãozão, sabe? E lá as pessoas, assim, têm mania, assim, de bater muito, assim, nas crianças, né? Um dia o meu tio me bateu, assim, me deu uma surra, de verdade. E aí eu enxuguei a lágrima, eu chorei, eu enxuguei a lágrima, né? Eu falei, é a última vez que você me bate. E um dia eu vou crescer, eu vou ter condição financeira e eu vou ter o meu negócio. Então, gente, assim, eu profetizei sem nem saber e Deus me honrou, aconteceu. E como que esse sonho do Que Barato se tornou realidade? Você conheceu alguém que estava passando o ponto ou já tinha esse desejo, não, eu vou ter o meu empreendimento? Como você falou, eu não trabalhei em supermercado, mas a única oportunidade que eu tive foi essa de já ter o meu supermercado. Essa transição, deixando de ser funcionária e se tornando uma patroa, como que surgiu o Que Barato? Olha, o Que Barato ele não é um sonho meu, né? Ele é um sonho do meu marido, e o Luiz. E assim, eu sempre quis ter algo para mim, mas eu queria ter algo voltado para a área da beleza, a área da estética. Quando eu conheci o meu marido, ele já falou assim: eu tenho vontade de ter tal coisa. E aí eu falava, Deus me livre. Eu falava, misericórdia, não, porque assim é muito trabalhoso. Quem acha que não é trabalhoso e acha que é só chegar lá e fazer, acha errado. Volta tudo e tenta enxergar de outro ângulo. Porque ele atendia, ele era vendedor externo, então ele atendia as grandes redes como Pão de Açúcar, Walmart, Extra, Carrefour, né? E aí ele conheceu um cara que tem um mercado no nosso segmento e ele falou assim pra mim, ó, tem um cara que tem um mercado que vende produtos que tem validade mais curta, com preços bons, e eu pretendo mais pra frente abrir um desse. Eu falei, ah, cancela. Mas ele ficou na minha mente ali, trabalhando. E eu trabalhando lá, CLT, segunda a sexta, feriadinho em casa, prolongado. Eu não queria nunca essa responsabilidade, sabe? Mas ele insistia tanto, tanto. E aí um dia eu falei pra ele, ó, eu não vou, eu tô bem, tá tranquilo. E aí ele falou, vou chamar minha mãe então. Aí a mãe dele, ah, filho, eu já aposentei, quero descansar. Ele veio pra mim de novo e trouxe. Então, que barato. Ele surgiu através da ideia do meu esposo. Ele era o sonho dele. Depois que ele ficou irredutível, não tinha mais o que fazer, e ele assim, me fez a cabeça para isso. A gente namorava há poucos meses, a gente começou a namorar em setembro de 2015. Em fevereiro de 2016, a gente estava abrindo o CNPJ e inaugurando a loja. Então, assim, foi muito rápido. Na época, nós tínhamos um sócio.
não deu muito certo porque a gente era mais acelerado, a gente não tinha o que o sócio tinha financeiramente, ele Sim. já tinha a casa dele, a esposa trabalhava, ganhava bem, ele tinha imóveis de aluguel, então ele tava na pegada ali, se der, deu. Tava lá na dele. E a gente lá, ó, lutando, não tinha nada, nada. Nem eu, nem meu marido, a gente não tinha nada. Sabe assim, começando do zero mesmo, com a força e com a coragem. Então, vieram os desafios. Então, o Que Barato hoje, gente, ele é algo pra mim, assim, que eu não consigo me vendo fazer outra coisa. Não me vejo fazendo outra coisa. E o meu marido já tentou desistir algumas vezes. E eu falei assim: olha, agora que eu vim, eu vou ficar e eu não vim pra perder. Eu não importo o que eu vou passar. Já que eu vim, eu vou fazer. E aí se tornou um grande sonho. Então hoje não há nada que vai impedir esse crescimento. Então eu consigo fazer uma avaliação, Érica, e até trazer uma reflexão que quando o Que Barato foi apresentado para você, você disse, o sonho é do meu marido. Mas quando você trouxe o sonho para você, você aplicou a lei que chamam, né? Você queimou os barcos. Disse assim, não tem como a gente retornar. Ou a gente faz a realidade acontecer aqui, ou a gente vai morrer nessa praia, mas os barcos não dá mais para voltar. E Exato. hoje se realizou, né? O Que Barato, ele é um supermercado que eu conheço algumas unidades. Não tem só uma, como vocês falaram, como você falou, né? Que vocês tiveram a ideia ali e colocaram junto com o sócio, que já estava com a vida resolvida. E esse sonho se passou para outras pessoas e outros espaços. Hoje, quantas unidades o Que Barato tem na região aqui de Caieiras ou até fora? Hoje nós temos 3 unidades. Aqui em Caieiras, a gente ainda não tem. A gente tem em Perus 2 unidades e temos uma no Jaraguá, na Vila Aurora. Tivemos já em Morato, no centro de Morato, e tivemos também em Jundiaí. Era sociedade, e tudo que era sociedade a gente preferiu sair. É, a gente aprendeu que, assim, quando a gente tem um chamado, porque o Que Barato ele não é só um mercado para vender e faturar. Existe um propósito através disso, né? Através do mercado existe um propósito. Um propósito na mudança de vidas, não só minha, de pessoas que trabalharam e trabalham comigo até hoje, né? A gente trabalha proporcionando qualidade para as pessoas, a gente pensa quando vai fazer a margem do produto, não, dá para vender um pouquinho mais barato, dá, porque aí o cliente que tem 5 filhos, aí ele já, ao invés de levar 2 produtos, ele já leva um para cada, já não tem que dividir. Então, assim, a gente tem esse cuidado. Então, eu tenho um carinho muito grande pela minha empresa, porque eu falo assim, eu tenho um propósito, não é só faturamento, sabe? É um cuidado também. Então, assim, a gente emprega muitas pessoas, obviamente, como todos os empreendedores. Ninguém trabalha sozinho. Então, hoje o Que Barato, ele tem esse diferencial, que ele é um projeto para transformar a vida de funcionários e também de clientes. E não é só um supermercado, né? Que muitas pessoas acham assim, eu vou lá, vou comprar, vou enriquecer os donos. Érica, a gente vai fazer uma pausa. Nós vamos falar dos nossos patrocinadores e daqui a pouco a gente volta com verdades e mitos, porque muitas pessoas mandaram mensagens de verdades e mitos e a Érica vai tirar as dúvidas se é verdade ou se é mito. Vai descobrir daqui a pouco no Rede Social Entrevista. Fique aí. Pessoal, estamos de volta. Esses são os nossos apoiadores, nossos patrocinadores. Se você quiser ser um também, entre em contato conosco. Você pode divulgar a sua marca e o seu produto no nosso rede social entrevista. Começando pelo Ti Personal Studios, Ti Personal em Laranjeiras, Academia Laranja, em frente à Caixa Econômica. Você vai conhecer o Ti Personal, onde tem Ti Dança. Você vai ter acesso a nutricionista. Também eles vendem os suplementos, roupa para academia, tudo que você precisa para você crescer mentalmente e também cuidar da sua saúde física é no Ti Personal, com estacionamento para você colocar sua moto ou seu carro. Então marque já a sua aula experimental e vai fazer parte do estúdio Ti Personal. Para você lavar o seu carro, Talento Car. Talento Car é o lugar onde a sua moto e o seu carro vão ser cuidados, higienizados e devolvidos para você, ter momentos com a sua família, com todos aqueles que você ama. Então entre em contato com o Lucas agora para dar um talento no seu carro, na sua moto, no Talento Car.
Para você cuidar da sua barba, do seu cabelo e da sua autoestima, Barbearia do Galo na Nova Caieiras. Anote o telefone, marque já a sua visita e o seu horário para poder cuidar da sua autoestima. Falando em cuidar, nós precisamos cuidar da nossa saúde e para isso precisamos de uma alimentação saudável. Mister Fit Home Caieiras, com sucos detox, sucos que vão ajudar a cuidar da sua pele, marmitas fitness, doces fitness e massas. Entre em contato com a Mister Fit Home Caieiras e leve para sua casa e para o seu dia a dia produtos da Mister Fit Home Caieiras. Érica, esses são os nossos apoiadores, nossos patrocinadores. E nós chegamos no momento Verdades e Mitos, é onde as pessoas mandaram as perguntas. E eu falo para você que supermercado é o que cria muito mito nas pessoas. E as pessoas mandaram aqui, a gente vai entender o que é verdade, o que é mito. Começando pelo Verdades e Mitos que mais me mandaram. Promoção em supermercado. São produtos que estão próximos a vencer e de baixa qualidade, por isso que vira promoção? Isso é verdade ou é um mito? É mito. É mito, gente. O que que acontece? Tem grandes negociações que são feitas e a gente precisa tirar isso do estoque, né? Então, o que que acontece? Ao invés de eu colocar a minha margem um pouco mais alta, eu vou reduzir a minha margem para eu dar saída do meu estoque, porque mercadoria parada é dinheiro parado e a gente não, quem é empreendedor sabe que dinheiro foi feito para circular. Então, isso é mito. É claro que tem produtos, sim, que estão próximos ao vencimento, a gente precisa também vendê-los, e aí sim a gente acaba baixando um pouco mais. Mas tem muito produto que vai vencer daqui a muito tempo, que a negociação foi muito grande, eu preciso de espaço no estoque, e a gente tem que pôr para vender, gente. E também proporcionar, fazer com que as pessoas levem mais para as suas casas, alimentem mais as famílias. Tem abundância em sua mesa, tem uma mesa cheia, e é prazeroso, mais uma vez. O que barato ele não é só um mercado para vender, ele tem um propósito: alimentar famílias e com qualidade. E questão de supermercado também, Érica, é verdade ou é mito que algumas pessoas dizem assim: ah, eu não vou entrar para trabalhar num supermercado, porque senão eu vou entrar como caixa e vou morrer caixa do supermercado. Não vou entrar como açougueiro, senão eu vou morrer. Existe essa oportunidade de você fazer carreira, você crescer no supermercado? Ou é verdade ou é mito que a pessoa vai morrer fazendo aquilo para sempre? É mito, gente, é mito, pelo amor de Deus. Eu queria tanto. Como eu queria ter pessoas dedicadas, mais dedicadas para crescimento. Eu tô com a vaga para supervisor de loja, tanto período da tarde para o período da manhã. A nossa maior dificuldade é arrumar pessoas de cargo de confiança, supervisor, gerente, porque precisa tá ali no caixa. Então assim, faz o seu, faz bem feito, faz com excelência, sabe? Ah, eu sou o repositor. Você pode virar um líder de loja, você pode virar um supervisor, você pode virar um gerente. Eu quero agora promover a minha supervisora para uma gerente geral e ter alguém para ficar no lugar dela. E, infelizmente, eu não consigo promovê-la porque não tem ninguém para substituí-la. A que tem preparada para substituí-la, ela não quer. Então, tem gente que não quer crescer para não ter dor de cabeça. Mas é mito, gente. Quem trabalha direitinho, quem se esforça, é focado, tá pensando sempre em fazer o seu bem feito, com qualidade, essa pessoa tem crescimento. E é verdade ou é mito que existe uma rivalidade entre supermercados? Os donos ali não se falam e tal? Ou na verdade são apenas empreendedores, existem conversas, negociações, vocês têm uma boa amizade? Gente, entre o que você quis dizer Os donos de os donos de supermercados. supermercados, não. Não tem rivalidade. É claro que quando eu coloco alguma coisa mais barato, o meu vizinho vai lá e tenta colocar mais barato ainda. Mas aí cada um tá fazendo o seu, né? Mas não tem. Assim, eu tenho alguns amigos que têm lojas parecidas com a minha, que às vezes a gente vai puxar uma carga, né, um volume muito grande e a gente acaba se unindo para comprar aquilo ali. Eu tenho na minha loja, ele tem na loja dele, e os dois conseguem vender num preço bacana, acessível. Então não tem, assim, pode ser que tenha alguma desavença por alguma outra questão, mas assim, questão de negociação, não. E a gente
somos ainda, né, pequenos perto de um Rede Plus, que hoje é o meu vizinho, por exemplo. Então as pessoas precisam tirar isso da cabeça, que às vezes fala, não, existe competição e tal. Na verdade, eu acho que o sol nasce para todos, eles estão ali, A você. sombra é para quem merece, mas o sol nasce para todos. E você, como cliente, precisa escolher, né? E como você bem falou, Érica, do diferencial do que barato, que é se preocupar com a pessoa que tem uma condição muito boa, que pode fazer compras umas atrás das outras, mas também o pai de família, a mãe de família, que tem uma condição menor, que vive numa situação que o salário tem que ser contadinho ali para poder Sim. ter, ter o acesso. E você falou aqui dos bastidores também, que você já teve essa dificuldade e hoje você proporciona a oportunidade para que exista o pão na mesa, o Danone, algo assim, que as pessoas também possam ter acesso, né? Isso, sim, gente. Quando eu era criança, eu vou contar rapidamente uma história pra vocês, só pra vocês entenderem que nunca foi como é hoje. Eu passei muita dificuldade quando eu era criança, não tinha essa questão de bolacha recheada, né, iogurtes, essa fartura toda. Uma vez e nunca, assim, minha avó comprava, mas era muito raro. Teve uma vez que eu adoeci, porque eu vi a mina comendo uma traquinas no mercado. E eu não, minha avó falou em casa tem, eu sabia que não tinha, mas eu não podia chorar, porque antigamente era diferente, você não chora, né? Sem a gente engolir o choro. Então, teve uma vez com iogurte, um rapaz na feira, minha avó me levou pra feira, ele tava com isopor, né, vendendo umas garrafinhas de iogurte, eu não vendo elas hoje na minha loja, não tenho, mas eram umas que é bem molinhas e você corta com a tesourinha, tem, sabe, assim, um biquinho assim, você corta e toma. O rapaz fez assim pra mim: Você quer? Eu era pequenininha, eu falei: Eu quero. Porque eu sabia que a minha avó não ia comprar, ela não tinha dinheiro pra aquilo dali, né? E aí eu saí, o cara foi se afastando e eu indo pegar. Ele ia se afastando e eu indo pegar. Aí um feirante falou: Dona Creuza, eu tô levando a sua filha embora. Nossa, quando a minha avó percebeu, me pegou, já me bateu ali mesmo, que ela falou, já falei pra você não aceitar coisas de estranhos. Então, gente, assim, eu já quase fui levada por um iogurte de 50 centavos. Então, assim, hoje eu tenho tantas geladeiras repletas de Danone. Então, quando eu vejo elas cheias de Danone e eu vejo os pais comprando com carrinho, com cestinha, eu falo, graças a Deus que essas crianças estão tendo uma vida diferente da minha. Então, eu fico muito feliz de hoje poder proporcionar isso para as pessoas e de hoje eu ter essas opções e dar essa opção para as pessoas. E também muitas pessoas, às vezes, elas acabam julgando sem conhecer a história. Por isso que nós temos esse propósito de Sim. trazer empreendedores, comerciantes, donos de propriedades e de negócios também, para a pessoa entender, né? Quando ver a Érica, falou, não, peraí, a Érica já esteve na mesma Do situação outro que eu lado. e hoje ela mudou a vida dela, eu também posso mudar. E outra coisa também que o pessoal falou bastante, da questão das sacolas. Porque alguns supermercados eles disponibilizam a sacola para você levar as coisas e outros cobram. Isso é algo que foi determinado por uma rede maior e disse, ó, temos que fazer assim? Ou vai de mercado para mercado? Como que as pessoas podem entender essa questão de você ter direito ou não à questão da sacolinha depois que você faz as suas compras? Essa é uma polêmica. Lá na minha loja a gente passa bastante coisas assim por conta das sacolas. O que que acontece? Em São Paulo é lei, na verdade. É claro que o mercado ele vai cobrar se ele quiser cobrar, mas por devido à questão de reciclagem do Sim. meio ambiente, foi determinado que o mercado deve cobrar, que é para evitar com que tenha a circulação dessas sacolas e que o cliente leve as recicláveis, né, para fazer suas compras. Eu sempre forneci sacola, nunca cobrei, só que o pessoal também abusa muito. E, gente, parece que não, mas é um custo absurdo para o mercado. E eu comecei a cobrar a partir da segunda sacola. Foi na verdade, um impulso, mas teve, assim, foi por conta de um cliente em si. Ele pegou um monte de sacola, enfiou dentro da outra e falou assim: Ah, já que não paga mesmo, e aí levou um monte. Aí eu fui falei assim: não, peraí. Aí eu falei assim: a partir de hoje será cobrado a partir da segunda sacola. Então, assim, então a gente dá duas sacolas, no caso, a partir da terceira, e aí é cobrado lá os 10 centavos.
É uma polêmica, gente, mas assim, aquele cliente que não quer pagar, leva a sua de casa, né? Tem lá, tá lá no seu armário, tem aquelas que cabem lá um monte de coisa, são resistentes. Então, leva de casa, não tem problema, e fica todo mundo bem. E como lidar, Érica, pelo trabalho que você já desenvolve hoje, com a questão dos furtos em supermercados? Que eu já ouvi falar de algumas pessoas que se sentem inseguras porque alguns vão lá e acabam furtando produtos dos supermercados. Como lidar com essa situação? Pra falar a verdade, não tem uma forma legal de lidar com isso, né? É, Primeiro porque, assim, sempre vem de pessoas que a gente não tá esperando. Então, assim, tem pessoas de idade, tem senhoras, tem senhores que entram pra isso. A gente já tá ligeiro porque, assim, entra com a sacola preta vazia e tá saindo com a sacola preta cheia. Tem alguma coisa estranha aí. Então, assim, a gente aborda, se tiver correto, se a gente puxar nas câmeras, ver que tá, a gente aborda, pede pra devolver. E tá tudo bem, mas assim, não tem uma forma de. A gente tem, coloca alguém na porta, põe uma prevenção, mas eles tentam de todas as maneiras. E aí é perda. Então, assim, o mercado, ele perde muito. Para as pessoas que acham que empreender é ganhar dinheiro, ganhar, ganhar, ganhar. Outro dia eu chamei a viatura para um que ele tava com mais de R$ 300. Levando mais de R$ 300. Então, se um no dia fez mais de R$ 300, você imagina todo dia. Então é perda, gente. Érica, falar em economizar, falar em preço, falar em valor, qual a dica que você dá para as pessoas que são clientes do Que Barato para poder levar produtos de qualidade com preço que cabe no bolso? A minha dica principal é ficar de olho no nosso Instagram, ficar de olho no nosso WhatsApp. Nós temos grupos no WhatsApp para receber as promoções, porque quem é nosso cliente sabe que todo dia tem promoção. Todo dia chega coisas novas. Não tem um dia que não tem preço bom. Então, a minha dica é, principalmente para quem tem bastante criança que vai comprar iogurte, tem os tamanho família, que é de 1.250. Ao invés de você comprar uma garrafinha para cada um, você compra a embalagem econômica. Então, a nossa maneira de economizar é essa. Então, vocês comprando mais, então ficar atento nas promoções que tem 3 por 10. Ah, vai levar um por 4,50, por 4,99. Levei três, vai sair 3,33 cada um. Então, ficar de olho no que tá 2 por 5, 3 por 5, 3 por 10, 4 por 12, por aí vai. E qual é o dia ideal para se comprar no Que Barato? Porque em alguns lugares, tipo, o dia da feira é a quarta-feira, é a sexta-feira, só que lá no Que Barato vem embalado, que já fica mais fácil para as pessoas. Qual é o dia ideal e como as pessoas podem comprar bem lá no Que Barato? Todos os dias, mais uma vez. Mas a nossa feirinha lá já vem embalada, vem produtos fresquinhos, toda segunda, quarta e sábado. Então, esses são os dias para quem gosta das verduras frescas, dos legumes fresquinhos, frutas fresquinhas, que aí já vem as porçãozinhas individualizadas. Vocês não têm desperdício, nem compra mais, nem compra menos. Compra a quantidade que precisa. E a questão da dica, hoje nós vivemos num mundo fitness. Muitas pessoas têm aquela alimentação, tem algo que ela quer comer ali para poder cuidar da saúde realmente. Hoje, se eu chego num supermercado Que Barato e eu procuro um funcionário, ele consegue me ajudar na questão da dica, de um produto que ele pode me ajudar? Sim, tem o pessoal, principalmente as meninas que cuidam da parte da geladeira, é onde mais tem produtos para quem tá, a galera que tá fazendo uma dieta, que tá se preocupando mais com a saúde, porque tem as coisas que os nutricionistas passam, geralmente creme de ricota, queijo cottage, né, se é zero lactose, se é zero glúten, né, o que que tem. Então, o pessoal da geladeira ali, eles são a galera mais específica para isso que eles vão orientar vocês. Inclusive, para quem toma proteína, precisa, tem o ZioPro. Então, eles vão ajudar vocês com isso. E a questão da ajuda também, não consigo ir até o supermercado Que Barato. Tem como eu entrar em contato, pedir as coisas que eu preciso, selecionar e fazer a entrega? Existe essa facilidade? Hoje a gente não tem essa facilidade, nós já tentamos 2 vezes colocar. O que que acontece? Hoje, grande maioria das pessoas, os empreendedores, estão com problemas na mão de obra. Então, a gente tem um quadro reduzido. Então, por exemplo, assim, de domingo vai 2 operadores de loja e as funcionárias do caixa. Então, assim, o pessoal que está abastecendo a loja, eu não posso parar eles
para fazer a compra do cliente. Então, eu espero e confio, estou aguardando que Deus abra portas, que venham pessoas capacitadas, que venham pessoas boas para trabalhar conosco, para que possamos oferecer esse serviço, né? Que isso ajudaria muito, nós sabemos. Mas hoje eu não consigo proporcionar isso para o meu cliente ainda. Mas a questão também de ir para a loja, existe um fluxo muito grande, né? Pessoas que não moram ali na região, elas vêm de fora para poder comprar. Você estava comentando isso? Vem gente de Morato, vem gente de Franco da Rocha, vem gente de Barueri, vem gente lá da Raposo, perto de Cotia, vem gente da Cachoeirinha, vem gente do Limão, do bairro do Limão, vem gente de tanto lugar, vem gente de Tapecerica da Serra, todo sábado vem gente de Tapecerica da Serra. Eu fico tão feliz, meu coração se enche, assim, quando tem gente que fala assim, eu venho de tão longe pra cá, tem gente que vem da praia, que vem visitar os parentes, aproveita. Ah, vou lá no Que Barato, vou lá no Que Barato. Esses dias tinha gente na minha loja lá do Jaraguá, que é lá da praia, e falou: Ai, você acredita que eu sou lá da Praia Grande e eu tô aqui comprando? Eu falei: Eu acredito. E quais são os dias e horários para as pessoas irem nas lojas do Que Barato? Quais dias de funcionamento e horários também? E as lojas, né? Quais as localidades para as pessoas saberem para poder fazer as compras? Então, a gente trabalha atualmente de segunda a domingo. De segunda a sábado funciona das 9 da manhã até as 20, domingos e feriado das 9 da manhã até as 15. Em Perus, a gente tem dois endereços, não tem desculpa para não ir. Fica na Avenida Fiorello Pessicaco, número 500, próximo da delegacia. Na outra loja de Perus fica na Avenida Pavão, número 17, em frente ao Mercado do Norte. Ó, fazendo propaganda, hein? E no Jaraguá, na Vila Aurora, é Rua Machado Correia, número 56, na Vila Aurora, fica próximo às escolas, numa travessa da Alex Jafé. Então não tem desculpa, gente. Tem 3 lojas pertinho de vocês. Vocês vão lá porque compensa e compensa muito. É que já o nome já diz, né? Que barato, e com certeza vocês indo lá vão usar essa frase também, essa fala que está aqui barato. Érica, nós chegamos no momento redes sociais do nosso rede social, que é o momento onde você dá like para algo, dá dislike, começando pelo like, o que atualmente a Érica dá like, que você aprova no mundo dos mercados aí nessa rede. Eu aprovo, gente, quando as pessoas, eu vejo nos mercados alguém falando, tal mercado tá mais barato. Então, assim, eu gosto muito disso. Vão, quando tá mais barato, realmente aproveitem. Não importa se é no meu vizinho, se é no meu, onde tá mais barato, vocês vão. Eu gosto que os meus colegas, né, os empreendedores, façam lá essas promoções, proporcionem mais alimento na mesa dos clientes, proporcionem fartura na mesa dos clientes. Eu fico feliz, todo mundo tem a mesa cheia. E o que você hoje dá dislike, você reprova algo que você fala, não, no que barato, isso aí eu não aprovo. Carga roubada. Nunca na minha vida. Sonegação de imposto. Não, também não. A carga roubada, gente, assim, além de ser crime, é algo que não tá onde tem projeto de Deus. Que barato, Deus, é uma promessa do Senhor, tá se cumprindo. Eu quero viver a promessa que Deus tem para minha vida, para a vida do meu esposo, da minha família. Então, nada que é a sonegação, que seja de carga roubada, essas coisas, lá não entra porque você não jorra, na mesma fonte não jorra duas águas. Érica, eu quero te agradecer por ter aceitado o convite, ter compartilhado um pouco da sua história e também tirado as dúvidas das pessoas que são Imagina. clientes e que serão possíveis clientes, aqueles que ainda não conheciam o Que Barato. E agora, as suas considerações finais, seus agradecimentos, sua mensagem final para todos aqueles que não acompanham no rede social entrevista. Primeiro, eu quero agradecer a você, agradecer a direção pelo convite. Eu me senti muito honrada de estar aqui. Espero ter outras oportunidades para falarmos de outros assuntos também. Eu quero agradecer pelo meu marido, porque esse sonho é um sonho dele. Eu abracei esse sonho junto com ele e Deus tem nos abençoado muito. Quero agradecer toda a minha equipe, de todas as lojas, em especial a Ana. Gente, se eu não falasse dela hoje, meu Deus. Mas ela é uma pessoa maravilhosa, ela é o meu braço direito, então hoje, inclusive, ela tá lá me esperando para eu chegar, para poder liberar ela para ir embora. Então ela cuida da minha loja com muito carinho e eu gosto muito dela. Obrigada, Ana. Olha, eu quero agradecer em especial ao Wellington, que teve a oportunidade de estar aqui contar um pouco da sua história e também divulgou sobre o Que Barato, já foi funcionário da Érica e do seu esposo também.
E o Sim. Ti Personal, parceiro da gente, falou do Que Barato e eu pude ter a oportunidade de experimentar alguns produtos na corrida do Ti Personal. Corrida de 5 anos, eu estava lá. Eu falei, que produtos são esses? Ele falou, é do Que Barato, vou te apresentar o trabalho deles. Então, quero agradecer Ti Personal e também o Elton e agradecer a sua audiência. Muito obrigado por nos acompanhar. Deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima entrevista, se Deus quiser.